Você já parou para pensar em como a vida pode mudar da noite para o dia? Como uma mulher que tinha um lar, uma família, pode de repente se ver jogada na rua sem nada, apenas com os filhos nos braços e o coração despedaçado. Pois é, essa é a história de Marina, uma história que aconteceu há muitos anos, numa época em que as mulheres não tinham voz, não tinham direitos, e quando um homem decidia virar as costas, era como se a vida delas simplesmente acabasse. Mas o que ninguém esperava era que justamente no momento mais escuro, quando tudo parecia perdido, um homem faria algo que mudaria tudo. E não era qualquer homem, não. Era um juiz, rígido, conhecido por sua dureza, mas que guardava dentro de si uma justiça que poucos conheciam. Fique até o final dessa história, porque o que aconteceu naquele pequeno vilarejo em 1928 vai te emocionar. E se você gosta de histórias reais que tocam o coração, deixa aquele like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. Marina acordou naquela manhã de inverno com o frio cortando a pele. Não era o frio de quem está dentro de casa, debaixo de um cobertor velho, mas ainda assim protegida. Não, era o frio da rua, o frio que entra pelos ossos, que dói na alma. Ela olhou para os lados e viu seus 3 filhos ainda dormindo, encolhidos um junto do outro, tentando se aquecer. O mais velho, Pedro, tinha apenas 8 anos. A do meio, Joana, 6. E o pequeno, Miguel, mal completara 3. Eles estavam sujos, com roupas rasgadas, os rostinhos pálidos de fome e cansaço. Marina sentiu o peito apertar. Como tinha chegado até ali? Fazia apenas 10 dias que ela ainda tinha uma casa, uma vida. Não era uma vida rica, não. Era simples, humilde, mas era dela. Casada com Antônio há 9 anos, Marina sempre foi uma esposa dedicada. Cuidava da casa, dos filhos, do marido. Nunca reclamava, nunca pedia nada além do necessário. Mas Antônio mudou. Começou a chegar tarde, a sair sem dar explicações, a olhar para ela com desprezo, como se Marina fosse um peso, um estorvo. E então, numa noite fria de junho, ele chegou em casa acompanhado de uma mulher, jovem, bonita, e com um sorriso de quem já havia vencido. Antônio não teve pudor. Disse na frente das crianças que aquela era a nova dona da casa, que Marina tinha que sair, que não queria mais vê-la ali, que ela não prestava para nada, que era feia, velha, inútil. Marina tentou argumentar. Tentou lembrar dos anos juntos, dos filhos que tinham criado, das promessas que ele havia feito. Mas Antônio apenas riu, e quando Marina se recusou a sair, ele a empurrou para fora, literalmente. Jogou ela e as crianças para a rua, na calada da noite, sem uma moeda, sem uma trouxa de roupa, sem nada, e trancou a porta. Marina ainda tentou bater, implorar, mas não adiantou. A mulher nova apareceu na janela, olhou para ela com desdém e fechou as cortinas. Foi nesse momento que Marina entendeu. Ela havia perdido tudo, e o pior de tudo era que ninguém faria nada. Porque na época, a mulher não tinha direito a nada. Se o marido decidisse expulsá-la, ela estava nas mãos dele. A casa era dele. O dinheiro era dele. Os filhos, até eles na prática, eram considerados dele. Marina sabia disso, mas saber não tornava a dor menor. Nos primeiros dias, Marina tentou buscar ajuda. Bateu na porta de vizinhos, de conhecidos, até de pessoas que frequentavam a mesma igreja que ela. Mas a resposta era sempre a mesma: desconfiança, julgamento. Se o marido te botou para fora, alguma coisa você deve ter feito, diziam. Mulher direita não perde o marido assim, comentavam pelas costas. Marina tentava explicar, mas ninguém queria ouvir. E quanto mais ela insistia, mais as portas se fechavam. Em pouco tempo, ela e os filhos se viram completamente sozinhos, perambulando pelas ruas do vilarejo, dormindo onde dava, comendo quando alguém tinha pena e jogava um pedaço de pão velho. As crianças choravam de fome. Pedro, o mais velho,
Tentava ser forte, mas Marina via nos olhos dele o medo, a confusão. Joana perguntava todo dia quando iam voltar para casa, e Marina não sabia o que responder. Miguel, o pequeno, estava ficando doente. Tossia muito, tinha febre, mas não havia médico, não havia remédio, não havia nada. Marina sentia que estava falhando como mãe. Sentia que estava perdendo a luta, e em alguns momentos, nos mais escuros da madrugada, ela se perguntava se não seria melhor desistir. Se não seria melhor entregar as crianças para alguém que pudesse cuidar delas. Mas sempre que esse pensamento vinha, ela olhava para os rostinhos dos filhos e sabia que não podia abandoná-los. Eles eram tudo o que ela tinha. Passaram-se dias, semanas, Marina perdia a conta. Eles dormiam debaixo de marquises, em becos, em qualquer lugar que os protegesse minimamente da chuva e do vento. As pessoas passavam por eles e desviavam o olhar. Alguns jogavam moedas, outros cuspiam no chão, como se a pobreza fosse uma doença contagiosa. Marina não pedia esmola. Não conseguia, mas as crianças pediam, e isso doía mais do que qualquer palavra cruel que ela já tinha ouvido. Até que uma noite, tudo mudou. Era uma sexta-feira, e uma chuva forte caiu sobre o vilarejo. Marina e os filhos estavam abrigados embaixo da marquise de um armazém fechado, tentando se proteger da tempestade. O vento era forte, a chuva batia de lado, e mesmo ali eles estavam encharcados. Miguel tremia tanto que Marina teve medo de que ele não aguentasse até o amanhecer. Foi quando um policial passou por ali. Ele vinha fazendo a ronda noturna como de costume, e ao ver aquela cena, uma mulher magra, os 3 filhos molhados, todos amontoados, parou. O policial se chamava José. Era um homem de meia idade, pai de família, e ao ver Marina e as crianças, sentiu algo no peito. Não era pena, era indignação. Como uma mãe e 3 crianças podiam estar naquela situação? Ele se aproximou e perguntou o que tinha acontecido. Marina, com a voz fraca e os olhos cheios de lágrimas, contou tudo. Contou sobre Antônio, sobre a traição, sobre ter sido expulsada de casa, sobre como ninguém quis ajudar. José ouviu tudo em silêncio. E quando ela terminou, ele tomou uma decisão. "Vamos ao fórum", disse ele. "Tem um juiz lá. Talvez ele possa fazer alguma coisa." Marina não tinha esperança. Achava que seria mais uma porta fechada, mais uma humilhação. Mas José insistiu. E como ela não tinha mais nada a perder, aceitou. José ajudou as crianças a se levantarem, pegou Miguel no colo porque o menino mal conseguia andar e os levou até o pequeno fórum da comarca, que ficava a algumas ruas dali. Quando chegaram, o lugar estava vazio. Era noite e não havia movimento. Mas José conhecia o juiz, sabia que ele morava nos fundos do fórum, numa casa anexa e que costumava trabalhar até tarde. José bateu na porta dos fundos, uma vez, 2 vezes, até que uma luz se acendeu e a porta se abriu. Do outro lado, um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhar sério, expressão cansada. Era o juiz Henrique. Henrique olhou para José, depois para Marina e as crianças encharcadas. Sua expressão não mudou. Ele era conhecido no vilarejo como um homem duro, inflexível, que não dava moleza para ninguém. Muitos o temiam, outros o respeitavam, mas ninguém diria que ele era um homem compassivo. José explicou rapidamente a situação. Henrique ouviu, mas seu rosto permaneceu impassível. Quando José terminou, Henrique simplesmente disse: "Entrem, vou ouvir o que ela tem a dizer." Eles entraram. O interior do fórum era simples, com paredes de madeira, uma mesa grande cheia de papéis, algumas cadeiras, uma estante com livros velhos. Henrique acendeu um lampião a gás e apontou para as cadeiras. "Sentem", disse ele. Marina sentou, tremendo, não só de frio, mas de nervosismo. As crianças ficaram em volta dela, assustadas. Henrique se sentou atrás da mesa, cruzou os dedos e olhou para Marina. "Conte sua história", disse ele, "do começo." E Marina contou. Contou tudo, cada detalhe, cada humilhação, cada noite na rua, cada porta fechada.
Henrique ouviu tudo sem interromper. Seu rosto continuava sério, mas algo nos olhos dele mudou quando Marina mencionou o nome do marido, Antônio. Henrique conhecia aquele nome, conhecia bem. Henrique ficou em silêncio por um longo momento depois que Marina terminou de falar. Seus olhos fixos nela, mas a mente claramente longe, processando algo. Marina baixou a cabeça, esperando a rejeição que já conhecia tão bem. Mais uma pessoa que diria que não podia fazer nada, que a lei era a lei, que uma mulher não tinha direito sobre a casa do marido, que ela deveria ter sido melhor esposa. Mas o que veio a seguir foi algo completamente diferente. Antônio, repetiu Henrique, quase como se estivesse falando sozinho. Antônio de Tal, que mora na rua principal, perto do moinho. Marina ergueu os olhos, surpresa. Sim, confirmou ela, a voz fraca. É ele mesmo. Henrique se levantou da cadeira e foi até a estante. Começou a puxar pastas velhas, folhear papéis amarelados, procurando algo específico. José, o policial, olhou para Marina com uma expressão de curiosidade. Nenhum dos dois entendia o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos, Henrique voltou para a mesa com 3 pastas grossas nas mãos. Abriu a primeira e começou a ler em voz alta. Processo de 1920, disputa de terras, senhor Joaquim contra Antônio. Antônio apresentou o documento de compra falsificado. Caso arquivado por falta de provas, mas com suspeita de fraude. Henrique fechou a pasta e abriu a segunda. 1923. Viúva Terezinha acusa Antônio de ter tomado as terras deixadas pelo falecido marido. Documento de posse desapareceu misteriosamente. Caso arquivado. Henrique abriu a terceira pasta. 1926. Família de trabalhadores rurais denuncia Antônio por não pagar salários prometidos. Contrato nunca foi formalizado. Caso arquivado. Marina ouvia tudo aquilo sem entender direito o que significava. Mas uma coisa ficava clara. Antônio não era apenas um marido infiel. Ele era um homem que há anos vinha enganando, roubando, prejudicando pessoas. E sempre saía impune. Sempre encontrava uma forma de escapar. Henrique fechou a última pasta e olhou para Marina. Seu olhar agora era diferente. Não era mais apenas sério, era determinado. Esse homem, disse Henrique, a voz firme, é uma praga neste vilarejo há anos. Eu sempre soube, sempre desconfiei, mas ele é esperto. Sabe como esconder seus rastros, sabe como usar a lei a favor dele, e sabe que ninguém tem coragem de enfrentá-lo porque ele tem dinheiro, tem influência. Henrique fez uma pausa e olhou fundo nos olhos de Marina. Mas desta vez ele cometeu um erro. Ele mexeu com a pessoa errada. E desta vez eu vou garantir que ele pague. Marina sentiu algo se acender dentro do peito. Pela primeira vez em semanas, uma centelha de esperança. Mas ainda assim, ela não entendia. Como? Como o senhor pode fazer alguma coisa? Eu sou apenas uma mulher. Não tenho nada. Não tenho provas. Não tenho testemunhas. Ninguém vai ficar do meu lado. Henrique se sentou novamente e apoiou as mãos sobre a mesa. A lei pode ser falha, disse ele, mas ainda existe. E se usada da forma correta, ela pode fazer justiça. Você é casada com esse homem? Sim, respondeu Marina, perante Deus e a igreja. Henrique assentiu. Então a casa também é sua. Pelo Código Civil, bens adquiridos durante o casamento pertencem ao casal. Ele não pode simplesmente expulsá-la. Marina piscou, confusa. Mas ele disse que a casa era dele, que eu não tinha direito a nada. Henrique sorriu, mas era um sorriso amargo. Ele mentiu. E você, como a maioria das mulheres, acreditou porque não conhecia seus direitos. Mas eu conheço, e vou usar isso. Henrique começou a escrever em uma folha de papel. José continuava ali, observando tudo com atenção. As crianças, cansadas, começaram a cochilar nas cadeiras. Marina sentia o coração acelerar. Seria possível? Seria realmente possível que alguém fizesse alguma coisa? Henrique terminou de escrever e olhou para José.
Preciso que você vá até a casa dele amanhã cedo. Leve este mandado. Antônio tem 24 horas para comparecer aqui, e se ele não vier, você o trará à força. José pegou o papel, leu rapidamente e sorriu. Às suas ordens, doutor. Henrique então se virou para Marina. Você e as crianças vão ficar na casa de abrigo municipal esta noite. Não é luxo, mas é um teto, uma cama limpa e comida quente. Amanhã começamos a resolver isso. Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Caíram grossas, quentes, de alívio, de gratidão. Ela quis agradecer, mas as palavras não saíam. Henrique entendeu. Apenas acenou com a cabeça e chamou José para acompanhá-los até o abrigo. A Casa de Abrigo Municipal era um prédio antigo, mantido pela prefeitura para casos de emergência. Não era grande, mas estava limpo. Tinha algumas camas, um fogão a lenha, alguns cobertores. Uma senhora idosa chamada Dalva cuidava do lugar. Quando viu Marina e as crianças chegando, molhadas, sujas, famintas, não fez perguntas. Apenas abriu a porta e disse: "Entrem, vou esquentar água para vocês tomarem banho e preparar algo para comerem." Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Marina e os filhos dormiram em camas, com cobertores, com o estômago cheio. Pedro, Joana e Miguel adormeceram quase instantaneamente, exaustos. Marina demorou um pouco mais. Ficou olhando para o teto, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Será que era real? Será que o juiz realmente ia ajudá-la? Ou seria tudo apenas uma ilusão e amanhã ela acordaria na rua novamente? Mas na manhã seguinte, quando o sol nasceu e Dalva bateu na porta com uma bandeja de pão fresco, café e leite morno, Marina soube que não era sonho, era real. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Enquanto isso, do outro lado do vilarejo, José batia na porta da casa de Antônio. Bateu forte, com autoridade. Demorou um pouco, mas a porta se abriu. Era a mulher nova, a amante de Antônio. Ela olhou para José com desprezo. "O que quer?" José mostrou o mandado. "Vim falar com Antônio." A mulher revirou os olhos e gritou para dentro: "Antônio, tem um policial aqui." Antônio apareceu na porta, ainda de roupão, com cara de sono e irritação. "O que é isso?" José entregou o papel. "Mandado do juiz Henrique. Você tem 24 horas para comparecer ao fórum." Antônio pegou o papel, leu por cima e deu uma risada. "Isso é piada? Por causa daquela vagabunda? Eu já resolvi isso. Ela não tem direito a nada." José manteve a expressão séria. "O juiz pensa diferente, e eu sugiro que você apareça, porque se não aparecer, eu volto aqui e te levo à força." Antônio ficou vermelho de raiva. "Você não pode fazer isso. Eu conheço gente importante. Eu vou..." José o interrompeu. 24 horas. E se virou, deixando Antônio parado na porta, segurando o papel e bufando de raiva. A mulher nova, ao lado dele, perguntou nervosa: "E agora?" Antônio amassou o papel. "Esse juiz não sabe com quem está mexendo. Vou resolver isso." Mas Antônio subestimava Henrique. O juiz não era qualquer homem. Ele tinha vindo de uma família pobre, crescido vendo injustiças, e depois de muito estudo, conseguiu se tornar juiz justamente para fazer diferença. Mas com o tempo, percebeu que a lei tinha limites, que nem sempre era possível fazer justiça, e isso o deixava amargurado. Havia casos que ele não conseguia resolver, pessoas que ele não conseguia ajudar, e isso o corroía por dentro. Mas o caso de Marina era diferente, porque Antônio havia deixado rastros, havia cometido erros, e Henrique tinha todas as provas que precisava para derrubá-lo, não só pelos crimes antigos, mas pelo que ele havia feito com Marina. Porque expulsar uma mulher e os filhos de casa sem qualquer amparo não era apenas cruel, era ilegal. E Henrique ia usar cada vírgula da lei para garantir que Marina recebesse o que era de direito. No dia seguinte, Antônio apareceu no fórum. Não porque quis, mas porque sabia que se não fosse, seria arrastado. E ele ainda tinha orgulho demais para passar por essa humilhação.
Chegou de terno, bem arrumado, com uma pasta debaixo do braço e um sorriso confiante no rosto. Achava que ia resolver tudo com conversa, com influência, com dinheiro se fosse preciso. Afinal, sempre funcionou antes. Mas quando entrou na sala e viu Henrique sentado atrás da mesa, o sorriso vacilou. Henrique não era como os outros. Não era um homem que se deixava comprar ou intimidar. Antônio sentou na cadeira indicada e tentou manter a pose. Doutor Henrique, acho que houve um mal-entendido. Aquela mulher... Henrique levantou a mão, interrompendo. Não me interessa o que você acha. Me interessa a lei. E pela lei você cometeu várias infrações. Antônio piscou, confuso. Infrações? Que infrações? Henrique abriu uma das pastas. Expulsão irregular de cônjuge do lar conjugal. Abandono de família. Apropriação indevida de bens comuns. E isso é só o começo. Antônio sentiu o suor começar a escorrer pela testa. Ele tentou argumentar, dizer que a casa era dele, que Marina não prestava, que ele tinha direito de viver com quem quisesse. Mas Henrique não deixou. A cada argumento ele rebatia com um artigo de lei, com um precedente, com um fato. E então Henrique jogou a cartada final. Abriu as outras pastas, as antigas, e começou a ler, um por um, todos os casos em que Antônio havia enganado, roubado, prejudicado pessoas. Casos que estavam arquivados, mas que Henrique ia reabrir, porque agora ele tinha um motivo. Agora ele tinha uma vítima disposta a falar. E Marina era a chave para desenterrar todos os crimes que Antônio achava que estavam enterrados para sempre. O rosto de Antônio foi mudando de cor, de vermelho de raiva para branco de pavor. Ele percebeu naquele momento que havia subestimado o juiz e que desta vez não ia escapar. Henrique deixou o silêncio pesar na sala. Antônio mexia nervoso na cadeira, o suor descendo pelas têmporas, as mãos tremendo levemente. Ele tentou falar mais uma vez, mas a voz saiu fraca, hesitante. Doutor, eu posso explicar tudo isso. São mal-entendidos. Pessoas que não souberam fazer negócios direito e agora querem botar a culpa em mim. Henrique fechou as pastas com um baque seco. Mal-entendidos, repetiu ele, o tom gelado. 3 casos, 3 famílias diferentes, 3 histórias parecidas. E sempre você no centro. Sempre você saindo ileso. Sempre alguém perdendo tudo. Antônio tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto. Desesperado. Mas esses casos foram arquivados, doutor. Não tem mais nada a ser feito. Henrique se inclinou para a frente, os olhos fixos nos de Antônio. Foram arquivados por falta de provas, não por inocência. E agora, com o que você fez com Marina, tenho motivos para reabrir cada um deles. Porque um padrão de comportamento, Antônio, é prova. E você tem um padrão muito claro. Antônio engoliu seco. Sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Ele sempre foi esperto, sempre soube como se proteger, como fazer as coisas, de um jeito que ninguém pudesse provar nada. Mas agora, pela primeira vez, estava encurralado. E o pior de tudo era que o homem na sua frente não parecia disposto a negociar. Não era como os outros, não ia aceitar dinheiro, não ia aceitar promessas. Henrique queria justiça e ia conseguir. O que o senhor quer de mim? Perguntou Antônio, a voz quase um sussurro. Henrique se recostou na cadeira. Quero que você devolva a Marina o que é dela por direito. A casa onde vocês moravam é patrimônio do casal. Metade é dela. Você vai assinar a transferência da casa para o nome dela. Antônio arregalou os olhos. Transferir a casa? Mas eu comprei aquela casa. Henrique bateu com a mão na mesa. Comprou durante o casamento, com dinheiro que legalmente pertence ao casal. Você não pode simplesmente tirar dela o que é dela. Antônio tentou protestar, mas Henrique continuou, implacável. Além disso, você vai pagar uma pensão mensal para os 3 filhos, uma quantia justa que eu vou determinar, e vai pagar até que o mais novo complete 18 anos. Antônio ficou de pé, agitado. Isso é um absurdo. Eu não vou aceitar isso.
Henrique também se levantou, e embora fosse mais velho, sua presença era imponente. Você vai aceitar sim, porque se não aceitar, eu reabro todos esses processos, convoco testemunhas, investigo cada negócio obscuro que você fez nos últimos 10 anos e garanto que você não saia daqui apenas com a casa perdida. Vai sair com uma condenação por estelionato, falsificação de documentos e abandono de incapazes. E aí, Antônio, você não vai perder só a casa, vai perder tudo. O silêncio voltou. Antônio respirava pesado, o rosto vermelho, os punhos cerrados, mas ele sabia que estava derrotado. Sabia que Henrique não estava blefando, e sabia que se aqueles casos fossem reabertos, muita gente ia começar a falar. Muita coisa ia vir à tona, coisas que ele preferia que ficassem enterradas. Ele olhou para Henrique com ódio, mas no fundo era medo. Tá bom, disse ele, entre dentes. Eu aceito. Henrique assentiu. Ótimo. Vou preparar os documentos. Você volta aqui amanhã para assinar. E Antônio, uma última coisa. Henrique se aproximou, a voz baixa, mas firme. Se você encostar um dedo em Marina ou nas crianças, se você tentar intimidá-la, ameaçá-la ou fazer qualquer coisa contra ela, eu vou garantir pessoalmente que você apodreça na cadeia. Entendeu? Antônio não respondeu. Apenas virou as costas e saiu, batendo a porta com força. Quando ficou sozinho, Henrique suspirou fundo. Não era um homem de demonstrar emoções, mas aquilo o havia mexido. Talvez porque Marina lhe lembrasse alguém, sua própria mãe, que anos atrás havia passado por algo parecido, que havia sido humilhada, abandonada e não teve ninguém para ajudá-la. Henrique era apenas um menino na época e não pôde fazer nada. Viu a mãe definhar, adoecer, morrer de tristeza e desamparo. E jurou para si mesmo que quando crescesse, quando tivesse poder, ia ajudar pessoas como ela. Ia fazer diferença. E agora, finalmente, estava fazendo. No dia seguinte, Antônio voltou ao fórum. Estava mais calmo, mas o olhar ainda era de raiva contida. Henrique já tinha tudo preparado. Documentos datilografados, carimbados, prontos para a assinatura. Marina também estava lá, sentada numa cadeira do canto, nervosa, com as mãos tremendo. Era a primeira vez que ela via Antônio desde que ele a expulsou. O coração dela batia forte. Tinha medo. Medo de que ele fizesse algo, dissesse algo que a destruísse novamente. Mas Henrique não deu chance. Chamou Antônio para a mesa, colocou os papéis na frente dele e apontou onde deveria assinar. Antônio pegou a caneta. Hesitou por um momento, olhou de relance para Marina com desprezo e então assinou. Rápido, raivoso, como se cada letra escrita fosse uma tortura. Quando terminou, jogou a caneta na mesa e cruzou os braços. Pronto. Tá satisfeito? Henrique pegou os documentos, conferiu as assinaturas e guardou tudo cuidadosamente. Sim, a casa agora está registrada no nome de Marina. E a pensão será descontada diretamente do seu salário todos os meses. Qualquer atraso, qualquer falta, e você responde judicialmente. Antônio bufou, levantou e foi embora sem dizer mais nada. A porta bateu novamente e o silêncio tomou conta da sala. Marina continuou sentada, paralisada. Não conseguia acreditar. Henrique se virou para ela e, pela primeira vez, esboçou algo parecido com um sorriso. Está feito, Marina. A casa é sua. Você pode voltar para lá hoje mesmo se quiser. Marina sentiu as lágrimas encherem os olhos. Mas... e se ele voltar? E se ele tentar me tirar de lá de novo? Henrique balançou a cabeça. Ele não vai, porque sabe que se tentar, vai preso. E além disso, eu vou garantir que um oficial de justiça vá com você hoje. Vamos retirar a mulher que está lá, recolher as coisas dela e devolver a casa para você. Tudo dentro da lei. Marina cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de exaustão. Tudo o que tinha segurado dentro de si por semanas finalmente saiu. Henrique esperou pacientemente. Quando ela se acalmou, ele continuou.
Eu também providenciei vagas na escola do vilarejo para Pedro e Joana. Eles vão poder estudar. E quanto ao pequeno Miguel, vou pedir para a dona Dalva verificar com o médico do posto. Ele precisa de cuidados. Marina ergueu o rosto, os olhos vermelhos, mas brilhando de esperança. Eu não sei como agradecer, doutor. Não sei como retribuir tudo o que o senhor fez por mim. Henrique fez um gesto com a mão, como se afastasse o agradecimento. Você não precisa retribuir nada, só precisa cuidar dos seus filhos, criar eles com dignidade. E se um dia você puder ajudar alguém que esteja passando pelo que você passou, ajude. Essa é a única retribuição que eu quero. Naquela mesma tarde, Marina voltou para sua casa. José, o policial, foi com ela junto com um oficial de justiça. Quando chegaram, a mulher nova estava lá, tranquila, como se fosse dona do lugar. Mas quando viu os 3 homens e Marina atrás deles, sua expressão mudou. "O que é isso?" perguntou ela assustada. O oficial apresentou os documentos. "Por ordem do juiz Henrique, esta casa pertence à senhora Marina. A senhora tem 1 hora para recolher suas coisas e sair." A mulher ficou branca. "Como assim?" Mas o Antônio disse. José a interrompeu. "O Antônio não tem mais autoridade aqui. A casa foi transferida legalmente para Marina. Agora recolha suas coisas ou vamos fazer isso por você." A mulher tentou argumentar, tentou ganhar tempo, mas não adiantou. Pegou algumas trouxas de roupa, algumas coisas pessoais e saiu pela porta, chorando, gritando que aquilo era injusto, que Antônio ia ouvir sobre aquilo. Quando a porta se fechou atrás dela, Marina entrou devagar. Olhou ao redor. Era a mesma casa, as mesmas paredes, os mesmos móveis, mas agora parecia diferente, parecia maior, parecia segura. Ela caminhou até o quarto das crianças. As camas ainda estavam lá. Os brinquedos velhos, tudo como ela havia deixado. Pedro, Joana e Miguel entraram atrás dela, ainda tímidos, ainda assustados. Mas quando viram suas camas, seus brinquedos, foi como se uma parte deles voltasse à vida. "Voltamos para casa, mãe?" perguntou Pedro, os olhos arregalados. Marina se ajoelhou e abraçou os 3 filhos. "Sim, meu filho, voltamos para casa. E ninguém vai nos tirar daqui nunca mais." Os primeiros dias de volta em casa foram estranhos para Marina. Ela acordava no meio da noite, assustada, achando que ainda estava na rua, que tudo não passava de um sonho cruel. Mas então olhava ao redor, via as paredes conhecidas, ouvia a respiração tranquila dos filhos dormindo no quarto ao lado e suspirava aliviada. Era real. Ela tinha uma casa de novo. Tinha um teto, tinha segurança e, mais do que isso, tinha justiça. Nos primeiros dias, Marina limpou cada canto da casa. Lavou as roupas que a outra mulher havia deixado para trás, trocou os lençóis, esfregou o chão até brilhar. Era como se estivesse apagando qualquer rastro daquela invasão, daquela humilhação. E a cada pano que passava, a cada móvel que reorganizava, sentia que estava recuperando não só a casa, mas a si mesma, sua dignidade, sua identidade. Ela voltava a ser Marina, não mais a mulher jogada na rua, não mais a mendiga rejeitada. Ela era Marina, mãe de 3, dona de sua própria casa. Pedro e Joana começaram a frequentar a escola. No começo, foi difícil. As outras crianças sabiam da história, sabiam que eles tinham vivido na rua. E crianças podem ser cruéis. Faziam piadas, chamavam Pedro de mendigo, diziam que Joana cheirava mal. Pedro voltava para casa calado, os olhos vermelhos de tanto segurar o choro. Joana chorava abertamente, dizendo que não queria mais voltar. Marina sentia o coração partir, mas conversava com eles todas as noites. Dizia que as pessoas falavam porque não entendiam, porque nunca tinham passado pelo que eles passaram, e que com o tempo iam esquecer. Iam ver que Pedro e Joana eram crianças normais, boas, inteligentes, e foi exatamente o que aconteceu. Com o passar das semanas, as piadas diminuíram. Pedro começou a se destacar nos estudos. Era esperto, rápido para aprender. A professora percebeu e começou a elogiá-lo na frente da turma.
Joana, por sua vez, era doce, gentil e logo fez amizade com algumas meninas. Miguel, o pequeno, foi levado ao médico conforme Henrique havia prometido. O Dr. Raul, um senhor de meia idade que atendia no posto de saúde do vilarejo, examinou o menino com cuidado. Diagnosticou uma infecção respiratória grave, resultado das semanas de frio e umidade nas ruas. Receitou remédios, orientou Marina sobre os cuidados e pediu que voltasse toda semana para acompanhamento. Marina não tinha dinheiro para os remédios, mas o Dr. Raul, ao saber da história, providenciou tudo gratuitamente. Disse que fazia parte do trabalho dele ajudar quem precisava. E assim, aos poucos, a vida de Marina começou a se reorganizar. Ela voltou a fazer pequenos trabalhos. Lavava roupa para algumas famílias, costurava remendos, vendia doces que fazia em casa. Não era muito, mas somado à pensão que Antônio era obrigado a pagar todo mês, dava para viver com dignidade. Dava para comprar comida, roupas para as crianças, manter a casa. E isso, para Marina, era mais do que suficiente. Mas a história não terminou aí. Porque Henrique, o juiz, não tinha esquecido de Antônio. Ele cumpriu sua palavra. Reabriu os processos antigos. Convocou testemunhas, investigou documentos. E o que encontrou foi ainda pior do que imaginava. Antônio não havia enganado apenas 3 ou 4 pessoas. Havia enganado dezenas. Trabalhadores que nunca receberam seus salários. Famílias que perderam terras por causa de contratos falsos. Viúvas que foram ludibriadas e ficaram sem nada. Henrique trabalhou incansavelmente. Passou meses reunindo provas, ouvindo relatos, montando um processo sólido e irrefutável. E quando finalmente levou tudo ao tribunal da cidade vizinha, que tinha jurisdição sobre crimes maiores, o caso causou comoção. Antônio tentou se defender. Contratou advogados, tentou subornar testemunhas, mas não adiantou. As provas eram claras. Os relatos eram consistentes e Henrique era implacável. O julgamento aconteceu em uma manhã fria de setembro de 1929. O pequeno tribunal estava lotado. Pessoas do vilarejo, vítimas de Antônio, curiosos. Marina também estava lá. Henrique a chamou para testemunhar. Ela subiu ao banco das testemunhas com as pernas tremendo, a voz fraca. Mas quando começou a falar, quando contou tudo o que tinha vivido, a voz foi ganhando força, e o tribunal inteiro ouviu em silêncio. Quando terminou, o juiz do tribunal olhou para Antônio com uma expressão de nojo, e então proferiu a sentença. 5 anos de prisão por estelionato, falsificação de documentos e abandono de família. Além disso, todas as terras e bens adquiridos de forma ilegal seriam devolvidos às vítimas ou leiloados para ressarcimento. Antônio perdeu tudo. A casa grande que tinha comprado com dinheiro roubado, as terras, o prestígio, tudo. Quando os oficiais o levaram algemado, Antônio olhou para Marina uma última vez. Não era um olhar de raiva, era um olhar de derrota, de um homem que finalmente entendeu que não podia fugir para sempre. Marina não sentiu satisfação, não sentiu alegria, sentiu apenas um alívio profundo. Acabou, realmente acabou. Depois do julgamento, Marina voltou para casa. As crianças estavam na escola, a casa estava silenciosa. Ela se sentou na cadeira de balanço que havia na varanda e olhou para a rua. A mesma rua onde meses atrás ela havia perambulado sem rumo, desesperada, achando que tudo estava perdido. E agora ali estava ela, de volta, inteira, viva. As semanas se transformaram em meses e os meses em anos. Pedro cresceu e se tornou um jovem estudioso. Com a ajuda de Henrique, que viu potencial no menino, conseguiu uma bolsa para estudar em uma escola maior, na capital. Queria ser advogado, queria ajudar pessoas como sua mãe. Joana se tornou professora. Dava aulas para crianças pequenas no mesmo vilarejo onde cresceu. E Miguel, o pequeno que quase não sobreviveu àqueles dias de frio e fome, se tornou médico.
Trabalhou junto com o Dr. Raul até o velhinho se aposentar e então assumiu o posto de saúde. Marina envelheceu com dignidade, nunca mais se casou, nunca quis. Dizia que já tinha tido sua dose de casamento e que agora só queria cuidar dos filhos e de si mesma. Ela continuou morando na mesma casa, a casa que quase perdeu, a casa que Henrique devolveu para ela. E sempre que alguém perguntava como tinha conseguido sobreviver a tudo aquilo, ela respondia: eu não sobrevivi sozinha. Deus me guiou até a pessoa certa, na hora certa. Henrique continuou sendo juiz por mais 15 anos. Aposentou-se em 1943, já velho, cansado, mas satisfeito. Ele nunca se casou, nunca teve filhos, mas dizia que tinha centenas deles espalhados pelo vilarejo. Cada pessoa que ele ajudou, cada injustiça que corrigiu, cada vida que mudou, essas eram suas heranças. Marina e Henrique mantiveram contato ao longo dos anos. Ele ia visitá-la de vez em quando, tomava um café, conversava sobre a vida. E em uma dessas visitas, já bem velho, com a saúde frágil, Henrique disse algo que Marina nunca esqueceu. Sabe, Marina, eu passei a vida toda tentando fazer justiça, mas aprendi que a justiça não é apenas sobre punir os culpados. É sobre restaurar o que foi quebrado. É sobre devolver às pessoas a dignidade que lhes foi tirada. E você, Marina, me ensinou isso. Você me mostrou que vale a pena lutar. Marina segurou a mão enrugada do velho juiz e sorriu. Não, Dr. Henrique. Foi o Senhor quem me ensinou que ainda existe bondade neste mundo, que ainda existe gente disposta a fazer o certo, mesmo quando é difícil. E por isso, eu vou ser eternamente grata. Henrique faleceu 2 meses depois daquela conversa. Morreu dormindo, em paz. O funeral foi um dos maiores que o vilarejo já viu. Centenas de pessoas compareceram, pessoas que ele havia ajudado ao longo da vida. Marina estava lá, de preto, com os 3 filhos ao lado, e quando chegou sua vez de se despedir, ela colocou uma flor branca sobre o caixão e sussurrou: obrigada por me devolver a vida, doutor. Obrigada por ter sido meu anjo. Os anos passaram. Marina viveu até os 78 anos. Viu os filhos crescerem, se casarem, terem seus próprios filhos. Viu netos e até bisnetos, e em cada um deles ela via um milagre. Porque se não fosse por aquela noite de chuva, se não fosse pelo policial José, se não fosse pelo juiz Henrique, talvez nada daquilo tivesse acontecido. Talvez ela e as crianças tivessem morrido na rua, esquecidos, sem importância. Mas não foi assim. E Marina nunca deixou os filhos, netos e bisnetos esquecerem dessa história. Ela contava sempre. Contava sobre os dias na rua, sobre a dor, o medo, a humilhação. Mas também contava sobre a bondade, sobre José, que podia ter passado reto, mas parou. Sobre Henrique, que podia ter simplesmente arquivado o caso, mas decidiu lutar. E sobre como às vezes a justiça demora, mas chega. Quando Marina faleceu, em 1976, o vilarejo inteiro compareceu ao enterro. Ela era conhecida e respeitada. Suas histórias eram contadas de geração em geração. E no túmulo dela, Pedro, já um advogado renomado, mandou gravar uma frase simples: ela nunca desistiu e por isso venceu. Mas a história de Marina deixou marcas que foram além de sua própria vida. Marcas profundas que tocaram cada pessoa que cruzou seu caminho e que continuaram ecoando pelo vilarejo por décadas. Porque o que aconteceu com ela não foi apenas uma vitória pessoal, foi uma lição. Uma prova de que mesmo nos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido, ainda existe esperança, ainda existe justiça, ainda existem pessoas boas dispostas a fazer a diferença. Pedro, o filho mais velho, nunca esqueceu as noites que passou com fome, tremendo de frio nas ruas. E foi justamente essa memória que o fez se tornar um dos advogados mais dedicados da região. Ele não cobrava de quem não podia pagar. Atendia trabalhadores explorados, mulheres abandonadas, famílias despejadas. Via em cada um deles a imagem de sua mãe naquela noite de chuva.
e lutava por eles com a mesma ferocidade com que Henrique havia lutado por Marina. Teve um caso, em especial, que marcou a carreira de Pedro. Era 1952. Uma jovem chamada Célia havia sido expulsa de casa pelo pai depois que engravidou solteira. O pai, envergonhado, disse que ela tinha trazido desonra para a família e que não queria mais vê-la. Célia, grávida de 6 meses, sem ter para onde ir, estava morando debaixo da ponte do rio quando alguém a encontrou e a levou até Pedro. Quando Pedro ouviu a história dela, foi como se voltasse no tempo. Era sua mãe de novo. Era a mesma injustiça, a mesma crueldade. Ele não hesitou. Pegou o caso de graça, foi atrás do pai de Célia, o processou por abandono de incapaz e conseguiu que ele fosse obrigado a dar abrigo e sustento para a filha até que ela pudesse se sustentar sozinha. Mais do que isso, Pedro conseguiu que Célia tivesse acesso ao pequeno hospital do vilarejo para fazer o parto com segurança. E quando a menina de Célia nasceu, saudável e linda, Pedro estava lá e chorou. Chorou porque sabia que havia mudado o destino daquela criança, assim como Henrique havia mudado o dele. Joana, a filha do meio, também carregava as lembranças daqueles dias. Ela se lembrava do frio, da fome, do olhar de desprezo das pessoas. E se lembrava também do primeiro dia de aula, depois que voltaram para casa, das crianças que riam dela, que a chamavam de suja, de mendiga. Aquilo doeu muito. Mas com o tempo ela percebeu que a educação tinha sido o que a salvou. Foi através da escola que ela conseguiu sonhar de novo. Foi através dos livros que ela entendeu que podia ser mais do que aquilo que as pessoas diziam sobre ela. Por isso, quando se tornou professora, Joana fez questão de olhar com carinho especial para as crianças que vinham de famílias difíceis, para os meninos e meninas sujos, mal vestidos, que chegavam na escola com fome e sono. Ela sabia o que era aquilo, sabia a dor que carregavam, e ao invés de ignorar, ao invés de julgar, ela acolhia. Dava comida do próprio bolso, levava roupas que não usava mais, conversava, ouvia, enxugava lágrimas. E muitas dessas crianças, anos depois, voltavam para agradecer, para dizer que se não fosse por ela, não teriam conseguido. Miguel, o caçula, tinha poucas lembranças conscientes daqueles dias na rua. Era pequeno demais, mas carregava as marcas no corpo. A tosse que o acompanhou por anos, as cicatrizes de feridas que demoraram a sarar. E carregava também as histórias que a mãe contava, sobre como ele quase morreu, sobre como o Dr. Raul o salvou, sobre como, sem acesso a médico, ele teria sido apenas mais uma criança pobre que não sobreviveu. Essas histórias moldaram Miguel, fizeram com que ele quisesse ser médico, mas não um médico qualquer. Ele queria ser como o Dr. Raul, queria atender quem não podia pagar, queria cuidar dos pobres, dos esquecidos, dos invisíveis. E foi exatamente o que fez. Durante mais de 40 anos, Miguel atendeu no posto de saúde do vilarejo. Nunca cobrou de quem não tinha dinheiro. Fazia visitas a casas distantes, cavalgando horas sob sol ou chuva. Entregava remédios de graça e salvou centenas de vidas, talvez milhares. Os 3 filhos de Marina se tornaram exemplos, e os filhos deles seguiram caminhos parecidos, porque Marina havia plantado neles, desde pequenos, a ideia de que quem já sofreu tem a obrigação de impedir que outros sofram, que quem já foi ajudado tem o dever de ajudar. E essa semente germinou, cresceu, se espalhou. Mas a história não ficou apenas na família de Marina. José, o policial que a encontrou naquela noite chuvosa, nunca se esqueceu daquele momento. Ele tinha passado por ali tantas vezes antes, tinha visto tantas pessoas dormindo nas ruas e sempre seguiu em frente. Era mais fácil assim, menos complicado, menos trabalhoso. Mas naquela noite, algo o fez parar. Talvez a chuva forte, talvez o choro das crianças, ou talvez algo maior, algo que ele não conseguia explicar. Depois de tudo o que aconteceu, José mudou.
Começou a prestar mais atenção nas pessoas nas ruas. Parava, conversava, tentava ajudar. E descobriu que muitas delas tinham histórias parecidas com a de Marina. Pessoas que haviam perdido tudo por causa de injustiças, traições, desgraças. E sempre que podia, José levava essas pessoas até alguém que pudesse ajudar. Um juiz, um padre, um médico, um advogado. Ele se tornou uma ponte entre os invisíveis e aqueles que tinham poder para fazer diferença. Um dia, anos depois, José encontrou Marina na rua. Ela estava voltando do mercado com uma sacola de compras. Ele parou e cumprimentou. Conversaram por alguns minutos. E antes de se despedirem, Marina segurou o braço dele e disse: "Sabe, José, eu nunca te agradeci direito. Se você não tivesse parado naquela noite, eu e meus filhos provavelmente teríamos morrido. Você salvou nossas vidas." José balançou a cabeça, emocionado. "Não, Marina, você que me salvou. Porque me mostrou que eu podia fazer diferença. Que meu trabalho não era só sobre prender bandidos e fazer ronda. Era sobre cuidar das pessoas. E eu nunca vou esquecer disso." E quanto a Henrique, o juiz, sua história se tornou lenda no vilarejo. As pessoas contavam sobre o homem rígido que fez justiça quando ninguém mais faria. Sobre o juiz que não se vendeu, não se curvou, não teve medo de enfrentar os poderosos. Jovens estudantes de direito vinham de longe para conhecer o lugar onde ele trabalhou, para ler os processos que ele conduziu. E muitos deles saíam dali inspirados, decididos a seguir o mesmo caminho. O sucessor de Henrique, um juiz jovem chamado Fernando, certa vez disse em uma entrevista: "Henrique me ensinou que a lei não é apenas um conjunto de regras, é um instrumento de transformação. É a única arma que os fracos têm contra os fortes, e se usada corretamente, pode mudar vidas." Eu tento todos os dias honrar o legado dele. Nem sempre consigo, mas tento. Os anos foram passando e o vilarejo foi crescendo. Virou cidade pequena, depois cidade média. As ruas de terra viraram asfalto, as casas de madeira viraram casas de alvenaria. O velho fórum onde Henrique trabalhou foi reformado, ampliado, mas uma coisa não mudou. A história de Marina continuou sendo contada. Professoras contavam para os alunos, avós contavam para os netos, e sempre terminavam da mesma forma. Nunca julgue alguém pela aparência, nunca ignore quem está sofrendo, porque você pode ser a única chance que essa pessoa tem. Em 1983, 7 anos após a morte de Marina, a Câmara de Vereadores da cidade decidiu homenageá-la. Batizaram uma praça com o nome dela, Praça Marina da Esperança. No centro da praça, colocaram uma estátua. Não era uma estátua dela, mas de uma mulher com 3 crianças ao redor, olhando para o horizonte. Simbolizava a luta, a resistência, a esperança. Na inauguração, Pedro, já com mais de 60 anos, fez um discurso emocionado. Disse que a mãe nunca imaginou que um dia seria lembrada daquela forma, que ela era apenas uma mulher simples, que fez o que pôde com o que tinha, mas que sua história era importante justamente por isso, porque mostrava que pessoas simples também fazem história, que pessoas comuns também podem ser heróis. E era verdade. Marina não era uma pessoa especial. Não tinha educação formal, não tinha dinheiro, não tinha poder, mas tinha algo que muitos não tinham: coragem. Coragem para continuar quando tudo dizia para desistir. Coragem para bater em mais uma porta, mesmo depois de 1000 portas fechadas. Coragem para olhar para os filhos e dizer: vai ficar tudo bem, mesmo sem saber se ia. E foi essa coragem que a salvou, que salvou seus filhos, que mudou o curso de suas vidas. A história de Marina também inspirou mudanças concretas. Nos anos seguintes ao caso dela, outras mulheres começaram a procurar o fórum. Mulheres que tinham sido abandonadas, expulsas, enganadas. E aos poucos, a lei começou a mudar. Advogados começaram a usar o caso de Marina como precedente. Juízes começaram a ser mais rigorosos com maridos que abandonavam famílias.
E embora as mudanças fossem lentas, elas aconteceram, porque alguém teve que ser a primeira, alguém teve que abrir o caminho, e essa alguém foi Marina. Hoje, quase um século depois daquela noite de chuva, a Praça Marina da Esperança ainda está lá. A estátua também. E de vez em quando, alguém deixa flores aos pés dela. Alguém que conhece a história. Alguém que foi tocado por ela. Alguém que entendeu a mensagem. Nunca desista. Nunca perca a esperança. Porque mesmo nos momentos mais escuros, a luz ainda pode chegar. E foi exatamente isso que aconteceu com uma jovem chamada Rosa, em 1998. Ela tinha 22 anos, 2 filhos pequenos e acabava de ser expulsa de casa pelo marido. A história era parecida: traição, violência, humilhação. Rosa passou 2 semanas dormindo na casa de uma amiga, mas não podia ficar para sempre. Estava desesperada, sem saber o que fazer, quando alguém lhe contou a história de Marina. Rosa foi até a praça. Ficou ali, parada em frente à estátua, olhando para aquela mulher de bronze com as crianças ao redor. E algo dentro dela mudou. Se Marina conseguiu, eu também consigo, pensou. No dia seguinte, Rosa procurou um advogado. Não tinha dinheiro, mas o advogado, que também conhecia a história de Marina, aceitou o caso sem cobrar. E assim como Henrique fez décadas atrás, esse advogado lutou. Conseguiu que Rosa voltasse para casa. Conseguiu pensão para os filhos. Conseguiu uma ordem de restrição contra o marido violento. Rosa recomeçou. Foi difícil. Teve momentos em que pensou em desistir. Mas sempre que a vontade de desistir vinha, ela voltava para a praça. Sentava no banco em frente à estátua e ficava ali, em silêncio, como se conversasse com Marina. E de alguma forma, isso lhe dava força. Anos depois, Rosa se formou em assistência social e passou a trabalhar justamente com mulheres em situação de vulnerabilidade. Mulheres como ela, mulheres como Marina. Um dia, Rosa levou um grupo dessas mulheres para conhecer a praça. Eram 10, todas com histórias parecidas. Violência doméstica, abandono, miséria. Rosa contou para elas a história de Marina. Contou cada detalhe. E quando terminou, todas estavam chorando. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de identificação, de esperança. Porque se Marina conseguiu em 1928, quando as mulheres não tinham quase nenhum direito, elas também podiam conseguir agora. E conseguiram. Cada uma delas. Algumas demoraram mais, outras menos, mas todas reconstruíram suas vidas. E todas, de alguma forma, passaram a história de Marina adiante. Para outras mulheres, para filhos, para netos, a história virou lenda. A lenda virou inspiração. E a inspiração virou movimento. Em 2005, um grupo de mulheres fundou uma organização sem fins lucrativos chamada Casa Marina. Era um abrigo temporário para mulheres e crianças em situação de rua ou violência doméstica. Funcionava em uma casa antiga, reformada com doações da comunidade. As mulheres tinham um lugar seguro para dormir, comida, roupas limpas, apoio psicológico e jurídico. E na parede da sala principal havia uma foto emoldurada de Marina. Uma das poucas fotos que existiam dela, já idosa, sorrindo, cercada pelos filhos e netos. A Casa Marina salvou dezenas de mulheres ao longo dos anos, e cada uma delas saía dali sabendo a história, sabendo de onde vinha aquele nome, sabendo que não estavam sozinhas, que outras mulheres já haviam passado por aquilo e sobrevivido, e que elas também sobreviveriam. Mas a influência de Marina não parou por aí. Em 2012, uma jovem cineasta chamada Clara decidiu fazer um documentário sobre a história. Clara havia crescido ouvindo a avó contar sobre Marina. A avó tinha sido ajudada por Joana, a filha de Marina, quando era criança. E aquilo havia marcado tanto a vida da avó que ela sempre contava a história para Clara. Clara passou 2 anos pesquisando. Conversou com descendentes de Marina. Encontrou documentos antigos no fórum,
Localizou famílias que haviam sido ajudadas por Pedro, Joana e Miguel e montou um documentário emocionante de 1h30. O filme se chamava A Mulher que Não Desistiu. Foi exibido em festivais, ganhou prêmios, foi transmitido na televisão local. E, de repente, a história de Marina ultrapassou os limites da cidade. Pessoas de todo o país começaram a conhecer sua história. Mulheres de outros estados escreveram cartas dizendo que se identificavam, que tinham passado por coisas parecidas, que a história de Marina lhes deu forças para continuar. Houve até casos de mulheres que estavam prestes a desistir de tudo, a fazer algo drástico, mas que assistiram ao documentário e mudaram de ideia. Decidiram lutar mais um pouco. E conseguiram. Um dos casos mais marcantes foi o de Beatriz, de São Paulo. Ela tinha 35 anos, 3 filhos e estava em um relacionamento abusivo há mais de 10 anos. Tinha tentado sair várias vezes, mas sempre voltava. Por medo, por dependência financeira, por achar que não conseguiria sozinha. Até que uma noite, sozinha em casa enquanto o marido estava no bar, ela ligou a televisão e deu de cara com o documentário sobre Marina. Beatriz assistiu do começo ao fim. E quando terminou, algo dentro dela se quebrou. Ou melhor, se libertou. Ela percebeu que estava vivendo a mesma história que Marina tinha vivido quase 100 anos atrás. E que se Marina conseguiu naquela época, sem leis que a protegessem, sem recursos, sem apoio, ela, Beatriz, também conseguiria. No dia seguinte, pegou os filhos e foi para a casa da irmã. Uma semana depois, deu entrada em um pedido de divórcio. 6 meses depois, estava reconstruindo sua vida. E 2 anos depois, Beatriz se formou em pedagogia e começou a trabalhar em uma escola pública, ajudando crianças de famílias vulneráveis, assim como Joana fez. A história de Marina também inspirou mudanças institucionais. Em 2015, o governo estadual lançou um programa de assistência jurídica gratuita para mulheres vítimas de violência doméstica. O programa se chamava Projeto Marina. Oferecia advogados, psicólogos e assistentes sociais sem custo para mulheres que não tinham condições de pagar. Foi um sucesso. Em 5 anos, mais de 3.000 mulheres foram atendidas. Muitas delas conseguiram se libertar de relacionamentos abusivos, recuperar a guarda dos filhos, reconstruir suas vidas. E tudo isso por causa de uma mulher que, em 1928, poderia ter desistido. Poderia ter entregue os filhos para orfanatos e sumido. Poderia ter se jogado no rio e acabado com tudo, mas não fez. Continuou, lutou e, sem saber, plantou uma semente que continuaria germinando por gerações. Os bisnetos de Marina, nascidos já no século XXI, cresceram ouvindo a história da bisavó. Alguns achavam incrível, outros nem acreditavam direito. Parecia coisa de filme, de novela. Mas quando visitavam a praça, quando viam a estátua, quando liam as placas explicativas que contavam a história, entendiam que era real, que tinha acontecido de verdade, e sentiam orgulho de carregar aquele sobrenome, de serem descendentes daquela mulher. Um dos bisnetos, chamado Daniel, se tornou juiz. E não foi por acaso. Desde criança, ele ouvia sobre o juiz Henrique, sobre como um homem, com uma caneta e conhecimento da lei, conseguiu mudar o destino de uma família inteira. Daniel queria fazer o mesmo. Queria usar a lei para proteger os fracos, para punir os injustos, para fazer diferença. E quando finalmente se formou, quando tomou posse como juiz, a primeira coisa que fez foi visitar o túmulo de Marina e o de Henrique. Agradeceu a ambos, prometeu que honraria o legado deles. E Daniel cumpriu. Ao longo de sua carreira, julgou centenas de casos envolvendo violência doméstica, abandono de família, exploração de trabalhadores. E sempre que um caso lembrava o de Marina, ele se lembrava do que Henrique havia feito. Não apenas aplicar a lei, mas interpretá-la com humanidade, com compaixão, com justiça real, não apenas burocrática.
Teve um caso em especial que Daniel nunca esqueceu. Era 2020. Uma mulher chamada Sônia, com 4 filhos, havia sido expulsa de casa pelo marido durante a pandemia. Ela não tinha para onde ir, os abrigos estavam lotados. A família não podia ajudar porque também estava passando dificuldades. Sônia e os filhos estavam literalmente na rua, em plena pandemia, sem máscara, sem álcool gel, sem nada. O caso chegou até Daniel através de uma assistente social. Quando ele leu o relato, foi como se lesse a história de Marina de novo. Mesma situação, mesmo desespero. Daniel não hesitou. Determinou que o marido de Sônia fosse removido imediatamente da casa e que ela e os filhos voltassem. Determinou pensão emergencial. Determinou que a assistência social acompanhasse o caso de perto. E, pessoalmente, ligou para Sônia, algo que juízes raramente fazem, para dizer que ela não estava sozinha, que a justiça estava do lado dela. Sônia chorou ao telefone, disse que achava que ia morrer na rua, que os filhos iam morrer, que tinha perdido toda a esperança, mas que agora, pela primeira vez em semanas, sentia que talvez conseguisse. E conseguiu. Meses depois, Sônia mandou uma carta para Daniel agradecendo. Disse que ele havia salvado a vida dela e dos filhos. Daniel guardou aquela carta. E sempre que tinha um dia difícil, sempre que se sentia cansado ou desmotivado, relia. E lembrava porque tinha escolhido aquela profissão. A história de Marina continuou se espalhando. Virou tema de redações escolares, de peças de teatro, de músicas. Em 2023, uma escritora publicou um livro contando a história de forma romanceada, baseada em fatos reais. O livro se tornou best-seller. Milhares de pessoas leram e cada uma levou consigo a mensagem central: nunca desista, mesmo quando tudo parecer impossível, mesmo quando todas as portas se fecharem. Continue, porque a próxima porta pode ser a que vai mudar tudo. E assim termina a história de Marina, uma mulher simples que viveu uma vida difícil, mas que nunca deixou a dor apagar sua humanidade. Uma mulher que poderia ter sido esquecida, como tantas outras foram, mas que por causa de uma decisão, de um juiz que escolheu fazer o certo, tornou-se símbolo de resistência e esperança. Marina nos ensinou que a justiça verdadeira não está apenas nos livros de lei ou nos tribunais. Está no coração das pessoas que decidem agir. Está na coragem de quem se recusa a aceitar a injustiça. Está na compaixão de quem enxerga o sofrimento do outro e decide fazer alguma coisa, mesmo que seja pequena, mesmo que pareça insignificante. Henrique poderia ter mandado Marina embora naquela noite. Poderia ter dito que não podia fazer nada, que a lei era a lei, que ela deveria procurar ajuda em outro lugar. Mas ele não fez isso. Ele olhou para aquela mulher encharcada, para aquelas crianças tremendo de frio e de medo e viu nelas algo que muitos não viram: dignidade, humanidade, direito de existir. E decidiu usar o poder que tinha para fazer diferença. José, o policial, poderia ter passado reto naquela noite chuvosa. Estava cansado, no final do expediente, querendo apenas voltar para casa. Mas ele parou. Parou porque algo dentro dele disse que aquilo não estava certo. Que uma mãe e 3 crianças não deveriam estar naquela situação. E essa decisão simples de parar e oferecer ajuda mudou tudo. E Marina, no meio de todo aquele sofrimento, poderia ter desistido. Poderia ter entregue os filhos para qualquer um que se dispusesse a cuidar deles. Poderia ter desaparecido, se perdido na própria dor, mas não fez isso. Mesmo sem forças, mesmo sem esperança, continuou. Continuou porque era mãe, porque amava aquelas crianças mais do que a própria vida. E porque, no fundo, ainda acreditava que algo podia mudar. Essa é a grande lição que a história de Marina nos deixa.
Não importa quão escuro seja o momento, não importa quantas portas se fechem, não importa quantas pessoas virem as costas, sempre existe uma chance, sempre existe uma pessoa disposta a ajudar, sempre existe uma saída, mas para encontrá-la é preciso continuar, é preciso dar mais um passo, bater em mais uma porta, tentar mais uma vez. E você que está ouvindo essa história agora, já parou para pensar? Já passou por algo parecido? Já sentiu que tudo estava perdido, que não havia mais saída? Ou talvez você conheça alguém que está passando por isso agora, alguém que precisa de ajuda, que precisa de uma mão estendida, de uma palavra de esperança. A história de Marina nos ensina que todos nós podemos ser o juiz Henrique. Todos nós podemos ser o policial José. Não precisamos ter poder, dinheiro ou influência. Precisamos apenas de empatia, de olhar ao redor e perceber quem está sofrendo e fazer alguma coisa. Pode ser algo pequeno, pode ser uma conversa, uma indicação, uma ajuda prática, mas pode ser exatamente aquilo que vai mudar a vida de alguém. E se você é alguém que está passando por dificuldades agora, se está se sentindo como Marina se sentiu naqueles dias de rua, quero que saiba de uma coisa: você não está sozinho. Existe ajuda. Existem pessoas dispostas a ouvir, a ajudar, a lutar ao seu lado. Pode ser difícil encontrá-las, pode demorar, mas elas existem. Então não desista, continue, dê mais um passo, bata em mais uma porta. Porque a próxima pode ser a que vai mudar tudo. A história de Marina é uma história de dor, mas também é uma história de esperança. É uma história sobre como a bondade humana, quando encontrada no momento certo, pode salvar vidas. É uma história sobre como a justiça, quando feita com compaixão e coragem, pode transformar destinos. E é uma história sobre como o amor de uma mãe por seus filhos pode superar qualquer obstáculo, qualquer humilhação, qualquer desespero. Marina não era uma heroína, era apenas uma mulher que sofreu, que chorou, que teve medo, mas que mesmo assim não desistiu. E por isso tornou-se um exemplo de que a força não está em nunca cair, está em sempre se levantar. Um exemplo de que a vitória não está em nunca sofrer, está em continuar apesar do sofrimento. Hoje, quase 100 anos depois daquela noite de chuva, a história de Marina continua viva, continua sendo contada, continua inspirando e vai continuar porque histórias como essa não morrem. Elas se transformam em lendas, em símbolos, em lembretes de que mesmo nos momentos mais escuros da humanidade ainda existe luz, ainda existe bondade, ainda existe esperança. Então deixe sua opinião aqui nos comentários. Você teria a coragem de Marina para continuar mesmo quando tudo parece perdido? Você teria a coragem de Henrique para enfrentar os poderosos em nome da justiça? Você teria a coragem de José para parar e ajudar um desconhecido? Quero saber o que você pensa. Quero saber se essa história tocou você da mesma forma que tocou tantas outras pessoas ao longo dos anos. E se essa história realmente mexeu com você, se ela fez você refletir sobre justiça, sobre bondade, sobre esperança, então deixa aquele like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais e emocionantes como essa. Histórias de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Histórias que nos lembram do que realmente importa na vida. Porque no fim, o que fica não é o dinheiro que acumulamos, não é o poder que conquistamos, não é a fama que alcançamos. O que fica é o bem que fizemos. São as vidas que tocamos, são as pessoas que ajudamos, são as histórias que deixamos para trás. Marina deixou uma história linda, uma história de luta, de resistência, de amor incondicional. E essa história continuará inspirando pessoas por muitas e muitas gerações. Até a próxima história. E lembre-se, nunca subestime o poder de uma decisão, de parar e ajudar, de fazer o certo mesmo quando é difícil,
porque você pode ser o Henrique ou o José na vida de alguém. Pode ser a pessoa que vai fazer toda a diferença. Pode ser a razão pela qual alguém não desiste. Pode ser a esperança que alguém estava procurando. E se um dia você se sentir como Marina se sentiu, perdido, sem saída, sem esperança, lembre-se, ela também se sentiu assim, mas continuou. E no final, venceu. Não porque era forte, mas porque não desistiu. E você também não deve desistir, porque sua história ainda não terminou. E o melhor capítulo pode estar logo ali na frente, esperando para ser escrito. Que a história de Marina seja para você o que foi para milhares de outras pessoas. Uma lembrança de que mesmo nos momentos mais impossíveis, quando tudo diz para desistir, ainda existe uma razão para continuar. Ainda existe esperança. Ainda existe um amanhã. E esse amanhã pode ser o dia em que tudo muda, porque às vezes a justiça demora. Mas quando chega, chega com força. Chega para restaurar, chega para curar, chega para fazer o que deveria ter sido feito desde o início. E enquanto ela não chega, o que nos resta é continuar. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma porta de cada vez, até que finalmente uma se abra. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e perceber que valeu a pena, que cada lágrima, cada dor, cada noite difícil valeu a pena. Porque você chegou até aqui, porque você não desistiu, porque você venceu. Essa é a história de Marina, a mulher que foi traída, humilhada, jogada na rua com os filhos, mas que um juiz decidiu ajudar de uma forma que ninguém esperava. A mulher que poderia ter sido esquecida, mas que se tornou imortal. Não porque era perfeita, mas porque era real. Porque era humana, porque era como tantas outras que vieram antes e que virão depois. E porque sua história nos lembra de algo fundamental, que todos nós, em algum momento, precisamos de ajuda. E que todos nós, em algum momento, podemos ser essa ajuda para alguém. Obrigado por ter ficado até o final. Obrigado por ter ouvido a história de Marina. E se ela tocou seu coração da forma que tocou o meu, compartilhe. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, com alguém que está passando por dificuldades, com alguém que precisa acreditar que ainda existe esperança, porque histórias como essa não foram feitas para ficarem guardadas. Foram feitas para serem contadas, recontadas, espalhadas, para que nunca sejam esquecidas e para que continuem inspirando geração após geração. Até a próxima. E que você nunca perca a fé na bondade humana, porque ela existe, ela está viva, e ela pode chegar até você quando você menos esperar, na forma de um policial compassivo, de um juiz corajoso, ou de qualquer pessoa que decida parar e fazer a coisa certa. E quando isso acontecer, agarre essa oportunidade. E um dia, seja você essa pessoa para alguém. Porque assim, a corrente do bem nunca se quebra. E histórias como a de Marina continuam acontecendo todos os dias, em todos os lugares.